Olá pessoal, bem-vindos a mais uma palestra do Azure Floripa, no evento do Global Azure. A palestra de hoje, com o título de Green Ops da Fundação à Inovação Sustentável na Cloud Azure. Prazer, meu nome é Rafael Martins Ferreira, já tenho mais de 10 anos atuando em tecnologia, atualmente sou DevOps Engineer na CIT, possuo algumas certificações técnicas na área de tecnologia, sou formado em ciência da computação. Fora do lado profissional, eu me considero um geek, um gamer, gosto de videogames, de jogos, adoro filmes e séries, principalmente relacionados a super-heróis. Gosto de praticar musculação e sou pai de uma Golden. Galera, como eu gosto bastante de jogos, de videogames, eu fazia essa apresentação em 8 fases. Então, como no jogo de videogame, o personagem vai passando as fases, vai evoluindo, vai passando dificuldade conforme for decorrendo, né, o jogo. Aqui também vai ser mais ou menos isso. Quero fazer essa dinâmica. Então, na fase 1 é Cloud Foundation, na fase 2 vai ser falar sobre o CAF, na fase 3 as Land Zones, na fase 4 o Architect, na fase 5, deixando essa parte de Cloud de lado, vai ser DevOps, fase 6 FinOps, fase 7 Observabilidade e, chegando na fase 8, a Sustentabilidade. Antes de começar o conteúdo, eu quero citar algumas expectativas. Então, eu considero que essa palestra vai ser de nível intermediário, a galera de nível mais júnior, a galera de nível mais básico, talvez fique um pouco perdido, mas não se acanhe, você vai conseguir também pegar. Eu falo sobre bastante teorias, então a galera que também é de nível avançado, pode ser que eu fale bastante coisa repetitiva, mas aquela máxima, óbvio precisa ser dito. Tudo que eu falar aqui não é uma verdade absoluta, então se você quiser implementar dentro do seu projeto, quiser implementar dentro da sua corporação, você pode, porém não vai ser algo que vai ser 100% certeza que vai dar certo dentro da sua organização, porque existem inúmeras variáveis. Como eu vou falar bastante sobre frameworks, quero fazer esse nivelamento de o que é um framework, o framework de fazer uma comparação com um Lego. No Lego a gente não se preocupa em construir as peças do Lego, a gente só utiliza as peças. Essas peças a gente só se preocupa em como fazer o resultado. Então, se eu entregar um Lego para você, o resultado do Lego vai ser diferente do que eu construir. Então, com o Lego a gente consegue construir carros, casas, prédios. E eu me considero um Green Ops entusiasta, então eu já não aplico de fato a sustentabilidade hoje no dia a dia, mas é algo que eu quero implementar, é algo que eu quero utilizar nos meus projetos, e para isso eu preciso estudar, não me tornar um especialista, mas saber do que se trata o assunto e como implementar no dia a dia. E o Green Ops, ele é uma parte do Green Software com o Green Computing, que é algo que vai ser tratado mais à frente. Fechou. Então, nessa fase 1, a gente vai entender do que se trata e como que funciona o jogo, como funciona o game. Fundação sólida. Vou fazer uma comparação da fundação sólida de uma casa com a fundação sólida de uma cloud, de uma infraestrutura, de um ambiente na nuvem. Assim como a fundação de uma casa é crucial para a sua estabilidade e longevidade, uma fundação sólida é igualmente essencial para a adoção da nuvem. Então, se a gente fizer uma comparação de uma casa, é preciso ter uma estrutura, uma fundação sólida para poder aguentar alguma movimentação, alguma expansão de um quarto, alguma expansão de uma sala, né? Ou podem vir surgir algumas infiltrações, ou por se curto na parte elétrica. Então, isso ninguém quer. Se a gente fizer essa comparação para uma casa também, um ambiente cloud, então ele não vai suportar apenas cargas de trabalhos atuais, mas que também seja flexível o suficiente para se adaptar às necessidades futuras.
Entendendo mais sobre o Cloud Foundation, são 3 pilares que a gente consegue dividir: estratégia, definindo metas claras para a sua jornada na nuvem, operacionalização, implementação de práticas para garantir operações eficientes e contínuas, e o gerenciamento, foco na eficiência operacional e na otimização de custos. E chegando na fase 2, de ir para a nuvem, construindo uma fundação sólida para a nuvem com o Cloud Adoption Framework, que é o CAF. São 7 etapas, são 7 steps que a gente precisa se preocupar e saber o que cada um fala para a gente poder começar a implementar isso dentro do projeto. Então, definir uma estratégia, definir os motivos e os objetivos da migração para a nuvem, um plano, desenvolve um plano de ação detalhado e alinhado com a estratégia. Com esses dois em mente, esses dois prontos, a gente consegue chegar na etapa do pronto, onde a gente vai preparar o ambiente de nuvem para adoção, avançando parte de adoção, então implementar e migrar cargas de trabalho para a nuvem, governar, estabelece políticas e mecanismos de governança, gerencia e otimiza as operações de nuvem, e segurança, assegura que todas as etapas anteriores foram asseguradas, estão com conformidade e tudo certo. Na fase 3, galera, landing zones, o início de uma jornada estruturada. Então, com as 2 etapas anteriores da estratégia e o plano feito, a gente consegue chegar no pronto, ou até mesmo estou pronto, decidi que quero ir para cloud, ou até mesmo meu ambiente cresceu de forma exponencial e agora? Para isso servem as landing zones para receber as cargas de trabalho em uma tradução literal. Ela é zona de destino, então onde vai ser encaixados os workloads que vão ser migrados ou vão ser desenvolvidos de um início do zero, né? Então aqui existem várias divisões aqui que a gente consegue fazer as áreas de designs. Então, o que são essas áreas de designs? São divididas em algumas categorias. A, cobrança dos Azure e Tenant Active Directory. B, gerenciamento da identidade de acesso. C, organização dos recursos. D, G e H, gerenciamento. Tem a E, que é a topologia de rede e conectividade. F, que é segurança. C, D, que é governança. E a I, que é a plataforma de DevOps. Com isso, a gente vai ter um ganho esperado de 3 pilares: uma estrutura, implementação de uma arquitetura modular escalável, segurança, configuração de segurança desde o início, adaptando-se a padrões específicos da indústria, e governança, estrutura de governança integrada para um controle eficiente. Mas, Rafa, me ajuda a entender um pouco mais sobre essas landing zones. Bom, jovem gafanhoto, 5 princípios chaves para construir uma landing zone. Desses 5 princípios chaves, eles: Azure Express Route, qualidade de serviços em conectividade, firewalls e DMZ em roteamento e mapeamento de endereços IPs. Identidade, Microsoft Entra ID, autenticação single sign-on, regras de autenticação, controles de acesso baseado em funções, que é o RBAC. Governança, Azure Policy, políticas aplicáveis, ambientes em conformidades e gerenciamento de assinaturas. Segurança, Azure Sentinel, detecção de ameaças, proteção integrada e proteção de dados. E no último pilar, gerenciamento, Azure Monitor, monitoramento contínuo, automação e resiliência. Aqui um videozinho mais didático que a gente vai ajudar a criar e desenhar um pouco mais do que eu estou falando sobre os Azure Landing Zones, que é um vídeo da própria Microsoft.
As you prepare for cloud migration, you want to securely move your workloads, but it's also crucial to scale and innovate. Scalable migration starts with building a landing zone. A landing zone is an environment for hosting your workloads, pre-provisioned through code. It uses a defined set of cloud services and best practices to add foundational capabilities that set you up for success. It provides a stable place for your workloads to run and a framework to scale. Like building a home, you need the correct blueprint and a solid foundation. To embrace scalability, follow these 5 key principles when building your landing zone. First, use networking services that keep your apps connected and enable you to add or remove workloads without disruption. Second, set identity management rules so only trusted users can access your data. Addressing these first 2 principles enables you to start migrating low risk workloads and learn about cloud capabilities. The next 3 principles are key to ramp up your project and ensure confidence before migrating mission critical workloads. Third, govern your environment with integrated compliance policies to ensure your workloads meet industry regulations. Fourth, use security controls to create a safe place for your data at rest and in transit. And fifth, manage your environment by monitoring performance and creating a resilient base for your workloads. These 5 principles help create a robust landing zone that offers increased speed, scalability, and better security and performance, leading to a faster, more secure, and more efficient cloud migration. Get help. Espero que o vídeo possa ter ajudado. E para ajudar nesse acelerador, para fazer acelerar essa implementação de landing zones no Azure, existe um acelerador que ajuda a fazer a implementação com guias de referências. Então, existem os exemplos de implantações, as descrições, o repositório do Git e um cliquezinho, que é um botãozinho, para fazer o deploy no Azure. Isso escrito em Biceps ou Terraform, e isso de nível Enterprise, de pequenas empresas, o Azure Government ou pequenas empresas. Não se preocupe, vai ter categoria, vai ter uma específica para o seu ambiente. Fechou? Fase 4, galera. Pilares do Architect Framework. Então, os pilares do Architect Framework nos possibilita a maximizar, potencializar as cargas de trabalho, e isso é dividido em 5 pilares, que é a excelência operacional, segurança, design, confiabilidade e otimização de custos. Pilares do Architect Framework. O que baseia a excelência operacional? Em como garantir operações eficientes e contínuas em sua infraestrutura na nuvem, com melhoria contínua, monitoria e automações. Segurança. Quais são as melhores práticas para proteger seus dados e recursos na nuvem? Controle de acesso, criptografia e conformidade. Confiabilidade. Como garantir que seus sistemas funcionem de maneira confiável e eficaz? Sistemas tolerantes a falhas. Backup, disaster recovery. Eficiência de performance. Analisar o consumo de recursos e aplicações para determinar o tamanho ideal para atender às demandas. Otimização de custos. Encontrar possíveis melhorias. Recursos órfãos, recursos superdimensionados e recursos não dimensionados. Integrando as landing zones com Cloud Foundation, CAF e Well Architect. Vamos garantir agilidade e escalabilidade. Então, adapta-se rapidamente às mudanças e cresce com as demandas de negócio. Inovação sustentável. Fornece uma plataforma para inovação contínua e resiliência e confiabilidade. Constrói uma infraestrutura confiável e resiliente. A título de curiosidade, quem criou os pilares do Architect Framework foi a AWS, que é pioneira, as clouds, como acho que a maioria sabe, né?
E em 2021, ela viu que era necessário definir mais um pilar, então cresceu esse pilar, foi formado esse pilar de sustentabilidade. Hoje na AWS é formado 6 pilares, todos que eu falei da Azure, mais a sustentabilidade. Então, em 2021, galera, isso daí não é novo, isso daí já faz algum tempo, isso que eu estou falando. É necessário a gente entender para começar a aplicar no nosso dia a dia. Show! Chegamos na fase 5, falamos tudo que era relacionado a cloud, a frameworks relacionadas à nuvem, e a gente vai começar a avançar, a dar uns steps mais avançados relacionados a DevOps e outras culturas para a gente poder acelerar essa implementação. Então, isso é uma melhor prática de ter definido os passos anteriores, mas não uma recomendação que tem que ser só depois implementado uma cultura DevOps. Então, se formar em uma grande empresa, que existem várias equipes que consigam dar conta essas disciplinas, pode ser tudo desenvolvido ao mesmo tempo, porém tem que ser muito alinhado e conversado. E implantação da cultura DevOps numa organização, numa equipe, ela vai trazer inúmeros benefícios e desafios. Algum deles que eu vou mensurar aqui, vou trazer à tona. Benefícios, melhoria contínua, ciclos de lançamento mais rápidos, resposta ágil a mudanças, colaboração e comunicação. E desafios, resistência dos colaboradores, equipes multidisciplinares e risco de segurança e custos iniciais. Mas, Rafa, como que você consegue me ajudar a implementar essa cultura dentro de uma organização, de uma equipe? Bom, para isso serve o Framework Calms, que é um acrônimo de palavras. Então, Calms, ele é C de cultura, A de automação, L de Lean, o M de Measure e o S de Sharing. Cultura, que é baseado em pessoas, processos e ferramentas. Automação, que é pipelines, CI/CD, infraestrutura como código, GitOps. O Lean, que é o foco em produzir valor. Measure, que é métricas de monitoramento. E o Sharing, colaboração e feedback. Características da cultura DevOps. Então, isso aqui são 5 características, porém, se a gente estiver colocando 4, não é que a nossa organização não tem DevOps, ou apenas uma também não é que a gente tem, mas isso aqui é com esses 5 a gente vai estar marcando forte que a gente está trabalhando com DevOps, que é muita comunicação, colaboração, aprendizagem contínua, automação e monitoramento. Implementando práticas de DevOps no ciclo de vida do aplicativo. Controle de versão com Git, infraestrutura como código, com Terraform, Biceps, Ansible, Puppet, monitoramento contínuo, pipeline, CI/CD, desenvolvimento ágil e gerenciamento de configuração. E o tão temido Kubernetes, tão temido K8s, ele é capaz de ampliar os princípios de DevOps, fornecendo automação, escalabilidade e gestão de infraestrutura, práticas eficazes de cloud. Fase 6, galera. FinOps. Então, FinOps, ele é a união de Finance, que é finanças, com Ops, de operação. Então, com o FinOps, a gente consegue maximizar os custos. FinOps, ela é uma estrutura operacional, é uma prática cultural que maximiza o valor comercial da nuvem. Não trata-se apenas sobre economizar dinheiro, mas sobre como obter o máximo de valor da nuvem para impulsionar um crescimento de forma eficiente. Aqui alguns princípios e guias do FinOps. Colaboração entre equipes, decisões baseadas em valor do negócio, responsabilidade compartilhada pelo uso da nuvem, relatórios acessíveis e oportunos, equipe centralizada no FinOps e aproveitamento do modelo de custo variável. Para ajudar a fazer a adoção do FinOps,
dentro da organização, diversos especialistas se juntaram e criaram a FinOps Foundation, onde existe o FinOps Framework, que ele é baseado em princípios, pessoas, fases, maturidades e domínios. Então, ele é uma mudança cultural, onde a responsabilidade pelo uso da nuvem é compartilhada por todos. FinOps permite que as organizações otimizem seus recursos, que reduzam custos e, ao mesmo tempo, mantenham um alto padrão de inovação e eficiência operacional. E quase chega no fim do nosso game, fase 7. Como que a gente consegue garantir que FinOps, como que a gente consegue metrificar, como que a gente consegue garantir que esses sistemas estão corretos, tamanhos, com monitoria e observabilidade para uma performance e eficiência. Mas antes de começar a falar sobre observabilidade, a gente precisa definir o que é monitoria. Monitoria, ele é um ato de coletar, processamento e exibição de dados quantitativos de sistemas. São eles CPU, memória e tráfego de rede. E na observabilidade, ela é uma evolução da monitoria, então permite compreender sistemas complexos a partir de dados externos, abrangendo métricas, tracings e logs. Os pilares da observabilidade: métricas, logs e tracing. Hoje também já está sendo evoluído, também está sofrendo alteração, que ele está se tornando o MELT, que é métricas, eventos, logs e traces, que ocasionam os 4 sinais de ouro, que é a latência, tráfego, erro e saturação, que são os 4, the 4 gold signals, e a gente consegue medir o sucesso da nossa aplicação através de metas de serviços, com SLIs, SLOs e SLAs. Mas não ficou claro para mim. Eu quero saber qual que é a importância da cultura da observabilidade. Identificação proativa de problemas, otimização de recursos, tomada de decisão baseada em dados, quem não mede não gerencia, resolução rápida de problemas, the slow is new down. Então, hoje, o lento é o novo parado. O gerenciamento de logs são caros. Mas logs são caros para quem não sabe o que fazer com eles. Então, galera, definição de objetivos, coleta seletiva de logs. Logs sem análise, dinheiro gasto à toa. Logs que não são analisados representam gasto inútil. Sem ação, os logs não passam de dados sem uso. Estratégia de gerenciamento de logs. É necessário definir ferramentas eficientes e definição de políticas de retenção. Show, galera! Na última fase, fase 8, a fase da observabilidade, passamos, garantimos que tudo que foi falado está sendo implementado dentro da nossa organização. Então, a gente vai conseguir poder avançar e falar sobre observabilidade. A gente vai conseguir avançar e colher esses frutos de uma cultura mais verde dentro da nossa organização. Da fundação à inovação sustentável na Cloud Azure. Mas o que é a computação verde? São práticas que têm como objetivo minimizar o impacto ambiental associado às atividades de processamento de dados, armazenamento e infraestrutura tecnológica. Porém, meus amigos, a Green Compute vai além de eficiência energética. Então, ela engloba escolha de materiais sustentáveis, redução de resíduos eletrônicos, promoção de reciclagem. Em data center, práticas como uso de energia renovável e otimização de hardware são destaques. Mas o impacto ambiental da tecnologia da informação. Existem números? Sim, existem números. Para a gente poder entender o que a gente está falando, se existe impacto ou não, e aí vocês vão chegar às suas próprias conclusões. Resíduos eletrônicos. Em 2019, aproximadamente 54 milhões de toneladas de resíduos eletrônicos foram gerados mundialmente, mas somente 17% receberam reciclagem adequada.
Data center nos Estados Unidos. Consumo em 2014, 70 bilhões de quilowatts-horas, resultando em 1,8% do total do país. Emissões, 28,4 milhões de toneladas de CO2, do gás carbônico. Uma possível redução era de até 75% com eficiência energéticas. Isso é uma fonte num site altamente confiável, que é o fofocas.com.br. Home office reduz consumo de energia. Pasmem, meus amigos, quem diria, né? Durante a pandemia do Covid-19, em 2020, levou a uma redução de 13% no consumo de energia e a uma diminuição de 14% nas emissões de gases de efeito estufa. Então, a não necessidade de ter só pegar o carro e ir, a pessoa transitando na rua, entre outros exemplos, né? Equipamentos de escritório. Em 2018, computadores e equipamentos de escritório foram responsáveis por 13% do consumo total. E uma economia potencial de até 32% com práticas de economia. São elas a gente colocar os equipamentos em modo de economia, desligar o monitor, desligar a impressora, desligar o computador no fim do dia, impressoras. E isso foi dados de uma fonte ultra confiável, que é o GZF, que é o grupo do Zap da família. Não duvidem. Green Ops, o futuro que já chegou? Pesquisas do Gartner apontam que tecnologias sustentáveis estão entre as top 3 tendências para 2024. Projeção para 2027. Até 25% da remuneração dos CIOs será baseado no impacto de suas iniciativas tecnológicas sustentáveis. E como falar de sustentabilidade sem o ESG? O que é o ESG, Rafa? Modelo de tecnologia sustentável. O E de Environment, ambiental, o S de social e o G de governança, que são 3 pilares que dividem várias categorias, várias disciplinas que a gente consegue trabalhar e chegar no modelo de tecnologia sustentável, seja ele no meio ambiente, seja ele social, numa governança, seja ele numa equipe, numa empresa, seja ele no dia a dia. E ESG é um cargo, galera. Uma pesquisa de quando eu montei essa palestra, já exibiam vagas, mais de 3 mil vagas no mundo inteiro. E uma das pesquisas referente a ESG do Robert Half, em 2023, traz esses números sobre valores de salários. Então, como isso é, teoricamente, uma disciplina nova, uma categoria nova, né, que está sendo tratada hoje, poucas pessoas são especialistas nisso. Então, se poucas pessoas são especialistas nisso, os salários são maiores. Poucas pessoas trabalham com isso, então quem sair antes da frente consegue estar na frente, né, galera? Aqui são alguns números da histórico da Microsoft, né? Então, em 2009 foi o primeiro objetivo de redução de emissões de carbono, né? E depois de 2020 a 2050, eles têm alguns objetivos. Em 2025, operar com 100% de energia renovável. 2030, se tornar carbono negativo, zero waste, zero gasto, né? E água positivo. E 2050, remover todas as históricos de emissões de energia, gás carbônico, e sejam essas coisas. Os principais aprendizados da jornada de sustentabilidade de Microsoft são: a migração para a nuvem reduz emissões de carbono, soluções de construções inteligentes cortam o uso de carbono, energia e água. Data centers otimizados reduzem o uso de energia e água, de emissões e possíveis desperdícios. A inovação impulsiona dispositivos e embalagens mais sustentáveis.
Reduzir o impacto da supply chain requer colaboração e transparência. Mudança de cultura da organização é vital para impulsionar a transformação. Para ajudar também a gerar números, calcular emissões, existe o C-Solution Center dentro do painel da Microsoft voltado a essa área de sustentabilidade. Então você consegue calcular alguns números das suas dados relacionados à sustentabilidade, tá? Dentro da Azure existe essa ferramenta do Carbon Optimization e você consegue calcular toda a sua emissão de carbono, possíveis reduções e outros dados também. Aqui você consegue gerar uma equivalência de casas que foram gastas utilizando energia, X smartphones que foram carregados e galões de gasolinas que foram consumidos. E essa é o mais legal, né? Você consegue fazer uma equivalência a X árvores plantadas. Se você se interessou, quiser saber mais sobre isso, existe esse path, então existe esse lugar dentro do Learning da Microsoft, chamado Visão Geral do Microsoft Cloud para a Sustentabilidade. Para ajudar a definir números e métricas da nossa organização e da equipe, e você consegue procurar dentro da Microsoft essa ferramentas de avaliação de maturidade. Então você consegue definir o que você está acertando, o que você está errando, seja ele sobre FinOps, sobre DevOps, End Zones, sustentabilidade, Architect, quase todas as disciplinas que foram faladas anteriormente. Então você consegue ter um nível do que você está acertando e do que você está errando. Bom, falei bastante sobre conceitos de fora de infraestrutura, que é mais a minha área, né? Porém, para vocês vocês também conseguem atuar de fato isso dentro do software. Porém, o que é um green software? Você consegue produzir um software verde. Mas o que é um green software? É um software responsável por emitir o mínimo possível de carbono. Ele tem um foco na redução e não na neutralização, porque a gente sabe que uma neutralização é muito difícil. E esses software verde, a Green Software Foundation foi desenvolvida por diversos especialistas que estão preocupados com esse assunto e construíram Green Software Patterns, que eles são baseados em princípios, padrões, práticas. Mas, Rafa, como que eu consigo ser um praticante de software verde? Bom, a Linux Foundation criou um curso que é baseado para você criar os primeiros passos, gerando essa badge incrível que você consegue postar no LinkedIn. Esse curso ele é dividido em 6 categorias, em 6 assuntos. O primeiro é eficiência de carbono, que é emitir a menor quantidade de carbono possível. Eficiência energética, usar a menor quantidade de energia possível. Consciência de carbono, fazer mais quando a eletricidade for mais limpa e menos quando for mais suja. Eficiência de hardware, usar a menor quantidade de carbono incorporado possível. Medição, o que não pode ser medido não pode ser melhorado. Compromissos climáticos, entender o mecanismo exato de redução de carbono. Iniciativas para um impacto ambiental positivo. Abatimento, redução direta de emissões de gases de efeito estufa através de energias limpas e práticas eficientes. Compensação, investimento em projetos externos para compensar as emissões. Exemplo, reflorestamento ou uso de energia renovável, resultando em neutralização, que é uma combinação de abatimento e compensação, a fim de atingir o equilíbrio das emissões de carbono. Então, quais ações para a redução de um carbono? Utilizar menos recursos físicos, reduzindo a necessidade de hardware e energia para sua produção e funcionamento, redução do consumo de energia, otimizando o software para ser mais eficiente em termos de energia,
uso inteligente de energia, preferindo fontes de baixo carbono. E galera, aqui eu também quero colocar algumas iniciativas de projetos sustentáveis, que são eles fora da Cloud Azure. Esse foi um dos motivos de eu querer começar a montar essa palestra, esse conscientização. Quando eu descobri sobre o Project Nate, que falei, cara, mais gente precisa saber sobre isso. E galera, isso aí foi em 2018. A Microsoft testou com sucesso data center mergulhado no mar. Sim, isso daí foi começado em 2016 e ele foi retirado em 2020 com zero taxa de falha, zero erro. Cara, rodou 100%. Muito louco, muito louco. Alguns dos números, confiabilidade. Os servidores em NATIC mostraram uma taxa de falha de 1 para 8 comparado aos servidores em terra. Por que isso? Não houve necessidade de reposição de peças de hardware. Então, o técnico não precisa entrar no data center, gerando o simples fato de você pisar a pegada, ela dá uma tremida no chão. Isso começa a gerar alguns erros conforme vai passando o tempo, abalos sísmicos, variações de energia elétrica, entre outras coisas usuárias que podem ocasionar as falhas. Esse projeto NATE que utilizou fonte de energia limpa, utilização 100% de eletricidade renovável produzida localmente a partir de energia eólica e solar onshore, marés e ondas offshore fora da Terra, e possibilitando ter uma localização estratégica a partir de clientes. Um exemplo a gente poder colocar na frente do Nordeste, na frente do nosso país, e gerar latência zero com os países que são de borda, com os países que estão de cara, né? Outra prática, outro projeto também é a utilização de máquinas utilizando processadores ARM. Um exemplo aqui dentro da Cloud Azure, que é o Ampere Ultra, VMs baseadas em ARM64 oferecem até 50% melhor preço desempenho do que as VMs x64 comparáveis. O processador baseado em ARM do Ultra foi projetado para ambientes de nuvem Azure para expansões que oferecem desempenho eficiente e ajuda a reduzir o impacto ambiental geral das operações de computação. Para você que quiser saber mais também sobre alguns projetos, existe esse repositório com o Tag Env Sustainability, com essa página do Tag Environment Sustainability, que ele é sustentado, né? Quem toma conta, quem detém essa página, o Cloud Native Sustainability. Um dos projetos que eu quero poder falar também aqui hoje sobre o CNCF Landscape, que existe aqui, vocês sabem que é aquele símbolo do infinito, né? Cada vez mais está sendo mais projetos saídos, né? É o KubeGreen. O Kiko é o KubeGreen para você que utiliza o AKS e Kubernetes instalado na sua VM infraestrutura. Ele é um operador para reduzir a pegada de carbono dos seus clusters. Aqui, como ele é baseado, então ele é baseado em CRD, Custom Resource Definition, e basicamente o que ele faz, ele pega teu pod e bota para dormir. Sim, galera, simples. Isso aqui é uma calculadora de CO2, né? Então, com KubeGreen, a gente fazendo esse número aqui de pods, né? Com esse KubeGreen, resultou em 76% de CO2 salvo. Sem KubeGreen, 21. Com KubeGreen, 5. Aí tem outros projetos open source que você também, se quisesse, sim, que se interessou, quiser saber, Cloud Carbon Footprint, que ele é um software free open source, Carbon Hour Arcade Operator, que é para poder diminuir e fazer o downsize size do seu cluster, Kepler, que utiliza o WebBF, Pix, Clever. Então, galera, existem vários projetos, várias coisas sendo aí produzidas. E isso, meus amigos, sem contar Design Patterns, MLOps, AOps, Plataforma Engineer, GitOps, LLM,
e todas essas sopas de letrinhas que saem todo dia. Aqui eu quero fechar essa palestra com um call to action, que é a adoção de princípios sustentáveis, integração da sustentabilidade com tecnologia, promoção de avanços tecnológicos verdes sustentáveis, contribuição para um futuro verde. Aqui é o meu agradecimento a quem me ajudou a essa palestra ser possível, ao ChatGPT, ao DALL-E, ao Google e à Microsoft. Muito obrigado. E aquela frasezinha clichê, galera, pense grande, pense verde e muito obrigado. Aqui é o meu QR Code das minhas redes sociais. Sinta-se à vontade, conecte comigo. Eu tenho um blog onde eu discorri mais sobre esse assunto, então eu escrevi 7 artigos separados em cada disciplina, cada pilar. Se você quiser dar uma olhada, fique à vontade para acessar meu blog e ler mais sobre isso. Então aqui vai ter meu LinkedIn, meu canal no YouTube, Spotify, GitHub, Medium e o meu Instagram. E quem quiser saber mais, só procurar eu. Fechou, galera? Muito obrigado. E esse foi a palestra no Global Azure do Azure Floripa. Valeu, muito obrigado. Tchau.